Olá, pessoal! Não sei vocês, mas eu já vi gestante sendo demitida. Será que pode, de fato, demitir uma gestante? Vem comigo no vídeo para descobrir. A gente sabe, que as funcionárias que estão gestantes, que são gestantes, geralmente estão num momento de vida um pouquinho diferente, então elas precisam, às vezes, de algumas regras diferentes. E é justamente o que acontece com a rescisão, com a demissão. Via de regra, já vou aqui dar o ouro do vídeo. Via de regra, as gestantes não podem ser demitidas. A lei trabalhista e a Constituição aqui do nosso país justamente protegem as gestantes para que haja uma certa segurança para a mulher nesse momento em que ela vai resolver ter uma criança. Então, há sim essa proteção para que ela tenha uma garantia no trabalho e ela consiga depois, também durante a gestação, mas também depois, manter a subsistência dela e do filho dela por um período. Então, em princípio, as gestantes não podem ser demitidas. Mas existem exceções a essa regra, como sempre, O direito é cheio de exceções. As exceções são justamente os motivos que dão direito à justa causa, Então, existem alguns motivos previstos em lei que falam que um funcionário, seja gestante ou não, nesse caso, ele pode ser demitido por justa causa. E esse artigo, ele também se aplica às gestantes. Então, por exemplo, um caso de embriaguez pode dar justa causa. Então, se uma gestante, que não é recomendado, aparecer embriagada no trabalho, pode acontecer sim essa demissão por justa causa. Faltas reiteradas de modo injustificado vão acarretar em advertências, suspensões e podem levar sim a uma justa causa, Se a gente vê que essas faltas vão se repetindo e mesmo com as advertências e suspensões, elas não cessam. Então, também é um motivo que daria, por exemplo, direito à empresa demitir a gestante por justa causa. E existem outros motivos, mas a regra é esta: a gestante não pode ser demitida justamente porque ela tem essa garantia no trabalho para protegê-la, mas se ela praticar alguma falta grave, alguma conduta que se encaixa na lei, ela poderia ser demitida por justa causa. Lembrando que a justa causa são casos muito raros, então precisa que seja de fato uma conduta muito grave para que ela se enquadre ali. Então, por isso, trabalhando direitinho, sem faltas, sem desídia, não vai acontecer essa situação da justa causa. Então, a regra é não poder demitir a gestante. Nesse momento, muitas gestantes ficam confusas, A partir de que momento é que eu não posso ser demitida? Muitas, inclusive, têm medo de comunicar à empresa, de que estão grávidas, justamente por ter algum tipo, eu vou ter uma represália, vou ser demitida, eles não querem uma funcionária grávida aqui na empresa. A partir do momento em que a pessoa está grávida, ela já não pode mais ser demitida. Então, a gente vê muitos casos em que a pessoa desconhece, o início da gestação. Muitas vezes a mulher não sabe que está grávida, então ela desconhece esse filho, mas ela acaba sendo demitida. E muitas vezes a gente vê uma reintegração acontecendo justamente porque não pode haver a demissão da gestante, Então, é interessante que desde o momento da gestação não aconteça essa demissão, porque senão pode ser sim revertida. Mas é importantíssimo também que haja a comunicação da empresa, Porque muitas vezes a empresa, se ela não sabe da gestação, ela não está agindo nem de má fé no momento em que ela faz essa demissão, Diferente seria, claro, se ela já está ciente, recebeu os exames e ainda assim vai lá e faz essa demissão. Aí sim, de fato, pode se configurar ali uma postura incorreta da empresa. Mas, se ela não tem conhecimento dessa situação e acaba demitindo, acontece de fato, e o correto seria a empresa ela voltar atrás nessa ação que ela tomou, ou seja, reintegrar essa pessoa novamente no emprego, porque ela não pode ser demitida. Mas, como eu estava falando, é importantíssimo que haja comunicação dessa gestação para a empresa, para que justamente eles possam proceder da maneira correta com essa gestante e já tomar os encaminhamentos, verificar aí a estabilidade que ela vai ter mais adiante, a licença maternidade que ela vai usufruir. Então, já começar a pensar em tudo isso e também se programar para o momento que essa funcionária vai sair de licença, alguém que vai substituí-la na função e assim por diante. Mas até que momento essa gestante não pode ser demitida? Existe um prazo, claro que não é para sempre, Então, geralmente as gestantes ficam grávidas, chega um momento aí após o parto que ela se afasta
afastam para usufruir da licença maternidade, depois elas retornam para o trabalho. A estabilidade da gestante, ela vai até 5 meses após o nascimento da criança. Então, esse é o período em que, de fato, ela não pode ser demitida. Depois desse período, pode sim acontecer uma demissão, né, por justa causa. A justa causa ela poderia acontecer em qualquer momento, né? Mas, inclusive, sem justa causa após esse período de 5 meses após o nascimento da criança. Então, a partir desse período, ela passa, digamos, a voltar assim, a ser um funcionário normal, né? Em condições normais com relação à demissão, que eu me refiro, né? E aí ela poderia, sim, ser demitida sem justa causa, simplesmente por uma troca de pessoal, enfim, por opções da empresa aí que podem acontecer. Então após 5 meses após o nascimento, essa pessoa, né, essa gestante, ela poderia, sim, ser demitida. Já aproveitando que a gente está falando sobre esse assunto, vamos falar também aqui sobre a licença maternidade, né? Eu já mencionei aqui no vídeo que próximo aí do parto, geralmente as gestantes elas se afastam para começar a usufruir da licença maternidade. A licença maternidade é de 120 dias, então vejam bem, a licença maternidade tem um período específico e a estabilidade também tem um período específico. Cada coisa no seu quadrado, as coisas não se confundem. Então, licença maternidade, 120 dias, a partir do momento em que a pessoa se afasta, né? O parto está chegando, vou fazer o afastamento, começa a contar os 120 dias de licença maternidade. Já a estabilidade, nasce o bebê, estabilidade de 5 meses após o parto. Vídeo curto, rápido, mas acredito que muito certeiro, acredito que eu tenha conseguido ajudar vocês nessa questão da estabilidade. Então, gestante não pode ser demitida, né? A lei é muito segura, muito forte nesse sentido de proteger as mulheres que estão gestantes, justamente porque elas tenham tranquilidade durante essa gestação, para que elas gerem, né, esse filho tranquilas, seguras e que tenham também, de fato, dinheiro para prover o sustento dessa família. Então, agradeço as pessoas que acompanharam até o finalzinho do vídeo. Muito obrigada. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem com os colegas, deixem o like de vocês aqui, o curtir, e também se inscrevam no nosso canal.